Eu, como professora, sempre busquei, assim, fazer algo que chamasse a atenção, assim, dos alunos. E eu sempre gostei dessa parte da tecnologia. Então, sempre tentei, mesmo a nossa escola sendo pública, usar disso, né, dessas ferramentas. Então, e aí foi isso que me chamou a atenção quando eu recebi o convite da pós-graduação, de ser essa parte da tecnologia, porque eu sempre gostei dessa parte da tecnologia. Eu sempre investi um pouco nisso por conta própria, né, assim, nessa parte. Então, eu tenho visto na pós-graduação chances, né, de mudar em sala de aula, né, de fazer melhor a minha profissão, de mudar até a maneira de ensinar mesmo, né, de ver nas crianças uma... Porque a gente está numa direção diferente também, né? Não tem mais como ficar naquela questão de só falando, né? Então, eu vejo isso nos meus alunos, que essa parte da tecnologia tem chamado muita atenção neles. E como eu sempre gostei disso também, então eu meio que juntei essa coisa do ditado popular, né? A vontade de comer lá e juntei junto e estou fazendo isso em sala de aula. Então, tem tido, assim, foi para mim uma abertura de um leque, né? Tem sido uma experiência muito grande, assim, eu tenho recebido muita informação, muita instrução. Os professores têm me ajudado muito, assim, com as ideias, né? Eu tenho gostado muito, principalmente da parte das oficinas, quando a gente tem, né? Porque tem dado experiências com outras coisas que eu não conhecia, né? Então, tipo assim, para mim tem sido muito boa essa parte. Então, eu gosto muito das aulas, eu gosto muito da didática dos professores. Então, a Andréa, né, falo que eu gosto muito, assim, de tudo que a gente tem aprendido, de tudo que a gente tem feito, de todas as propostas dos professores. Eu confesso que às vezes não é fácil, né, porque às vezes eles dão umas propostas um pouco assim, tipo, eu fico pensando, nossa, como eu vou fazer isso porque eu tenho alunos pequenos, né? Tipo, como eu vou fazer isso para que eles possam atingir eles, mas tem sido gratificante ver o resultado no final. Às vezes eu penso, vai dar um problemão, mas no final o resultado tem sido muito bom. Em todos os meus, já foram 6 projetos, em todos eles o resultado final tem sido bom, ótimos, na verdade. O ano passado eu tinha o 2º ano, quando eu comecei a pós, e agora eu tenho uma turma de 3º ano. Eles têm o ano passado 7, agora eles têm 8. Olha, eu acho assim que está me possibilitando ter uma nova visão de muitas coisas, né? Tipo assim, porque na minha escola, embora seja pública, a gente conseguiu um investimento lá e nós temos tela digital, por exemplo. E aí eu tenho tido a oportunidade, por exemplo, com a pós-graduação, de estar ajudando, por exemplo, outros professores com a instrução que eu estou tendo dentro da pós-graduação. Então, tipo assim, o que eu aprendo lá, eu estou conseguindo repassar para outros professores também. Tem sido uma indução, né? Tipo assim, eu aprendo lá e consigo dar esse suporte para outros professores em sala de aula. Olha, eu aprendi isso aqui, que tal você mexer com isso, fazer isso, né? Então, essa questão, tipo assim. E também como, não só em sala de aula, mas no pessoal também, outras coisas, né? Que a gente precisa. Então, não tem sido só na vida profissional, eu acho que tem me ajudado em todo um leque, né? O meu projeto final vai ser na escola, com oficinas com os professores. Eu vou fazer oficinas com os professores, porque eu falei com o professor orientador se eu podia fazer isso, e eu falei porque muitos professores lá, eles não têm esse conhecimento ainda, né? De tipo, como mexer em um aplicativo, num site. Então eu me dispus a fazer como a gente tem na pós-graduação, tipo essas oficinas do PedTech, né? Então, fazendo as nossas coordenações, oficinas, mas eu falei, a minha proposta é que os professores levem o computador e eles façam mesmo, não é só tipo assim, mostrar, é igual os professores fazem com a gente, ir lá e fazer, abrir o aplicativo, mostrar como faz, pôr na prática, né? Tipo assim, sair de lá com alguma coisa feita. Então, tipo, em todas as nossas coordenações agora, o meu projeto vai ser isso, fazer com que os professores aprendam a mexer dentro da tecnologia. Eu nunca gostei mais do mesmo, né? Então, todo ano eu sempre gostei de inovar em fazer as coisas. Então, eu vejo que hoje eu tenho, assim, mais desejo. Todo dia eu chego em sala pensando no que eu posso fazer diferente do que eu fiz em todo o resto do que eu já aprendi, assim. Então, como ensinar matemática de uma forma diferente, como ensinar o português de uma forma diferente, como ensinar
enfim, qualquer outra disciplina de uma maneira diferente que não seja mais só pintando um desenho, né? Aí até foi isso que me levou a fazer o projeto esse, né, da consciência negra, que você falou, porque eu não queria mais só dar um desenho, sabe, que eles saíssem lá, vamos pintar um desenho da consciência negra e acabou. Então, era isso que me motivou a fazer o projeto também da consciência negra. Eu queria que eles saíssem de lá realmente pensando nisso, né, como que eles saíssem de lá refletindo sobre isso. Então, as minhas aulas, na maioria das vezes, é para isso, que as crianças saem de lá refletindo sobre aquilo, né, como ser melhor, como aprender melhor, ou ver, às vezes, a dificuldade no aluno na hora de fazer a atividade e pensar em como melhorar, ajudar ele em determinado assunto, usando o que eu tenho aprendido na pós-graduação. Eu posso contar uma experiência que eu tive ontem com os meus alunos, porque foi a minha experiência do projeto agora da oficina do D7, né? A gente está fazendo um podcast pro professor, né? E a gente fez todo o roteiro e ontem a gente foi gravar o podcast, né? E as crianças ficaram tão animadas, porque eu falei bem assim, a gente fez um sorteio, porque todo mundo queria falar no podcast, eu fiz um sorteio e tal. E as crianças, na hora de falar, né, tipo assim, eu falei para eles, assim, foi uma experiência tão bacana que, tipo assim, na hora dos ensaios, eles ficavam, nossa, eu não posso fazer isso, eu tenho que fazer isso. E é a leitura, o jeito de falar. Então, assim, você vê que eles se propõem a fazer o negócio, mas eles se concentram, né? Eles leem. Então tem toda essa parte que a gente que não é só a parte do fazer o podcast, mas está ali implícito a leitura, a dinâmica, né, de ajudar também, né, o colega. Então assim, aí uma chegou para mim assim, e você vai mostrar isso para o meu pai, né? Daí eu falei, vou mostrar isso para o seu pai vai receber isso aqui. Daí, então, eu vejo que eles estão animados em fazer as coisas, né, de participar das aulas, de fazer, então, tem dado resultados positivos. Até com os pais mesmo, tem dado resultados positivos, né. Então, eu, na verdade, estava refletindo esses dias, a Andréa, há uns 10 anos atrás, né, porque, assim, eu superei muita coisa como professora e como pessoa mesmo, né. E acho, assim, que eu até tentei escrever, mas eu não consegui escrever porque, tipo assim, muitas pessoas achavam que eu não ia ter um futuro profissional bom, né? Tipo, porque eu lutei muito tempo contra a depressão, né? Tipo, então, as pessoas achavam que eu ia, né? Tipo, ser mais uma no meio, né? De todo mundo, assim. E hoje eu me vejo uma pessoa que venceu muita coisa e, né, tipo, tá aí mostrando para todo mundo que conseguiu mudar e que vai mudar, né? Tipo assim, a Andréa hoje é muito diferente de quando começou, né? Tipo assim, e tá mostrando para todo mundo, eu tenho certeza que as pessoas que me veem hoje jamais iam ter essa noção, né, de que a Andréa de hoje era a Andréa do passado, né? Tipo assim, de tudo que eu tenho vencido, de tudo que eu tenho feito, né, de todas as propostas. Então, hoje eu vejo, assim, muita diferença em tudo que eu já me propus a fazer e tudo que eu já venci. Então, e eu sempre gostei muito de estudar. Então, eu vejo que a educação sempre foi uma divisor de água na minha vida. Então, e eu vejo que, assim, é um meu futuro. Eu quero muito fazer um mestrado dentro dessa área. Então, após, está sendo meu condutor, né? Está me ajudando a preparar para esse futuro aí. Primeiro, assim, quero agradecer pela oportunidade, né? De poder continuar estudando, né? Porque, assim, nem todo mundo tem essa chance, né? Eu me vi diferente por causa disso. Eu gostaria de contar essa experiência que eu tive com a questão dos meninos com a consciência negra, que foi o meu carro-chefe, né, que deu abertura para muitas possibilidades depois disso também. E aí, porque quando eu trabalhei consciência negra com as crianças, eu não queria mais do mesmo, tipo, eu vou pintar um desenho e acabou. Então, eu fiquei muito tempo pensando o que eu podia fazer para que fosse diferente para os alunos, sabe? Tipo, o que eles podem fazer que saiam da sala de aula, que não seja só o mais do mesmo, né? Então, foi
eu planejei o projeto lá, foi do D1 ainda, né? O D2, eu acho. E aí a gente fez, eu fiz com as crianças. Na época a gente nem tinha televisão, a tela digital na sala, foi na televisão mesmo. Eu tinha meu computador, pus na frente da TV. As crianças fizeram os prompts lá e aí eu falei para eles criarem seus próprios personagens, os seus próprios personagens negros, né? E foi muito bacana ver as crianças produzindo, né? E assim, eu pensei, vou ter uma bagunça generalizada na sala, né? Porque cada um tinha que digitar o seu, né? Organizado lá. E era muito bacana, porque como eu fiz no Canva, as crianças ficavam vendo, eles digitando e tal, e tinha as opções para escolha. E eles ficavam num silêncio para ver, né, o que a inteligência artificial ia criar e o que o colega ia fazer, né? E aí eu podia ajudar também algumas, porque tipo assim, foi surgindo coisas, né, do tipo assim, crianças que não se identificavam, que eram negras, que não se identificavam como negras, então pude fazer outros trabalhos depois disso, né? Tipo assim, criança que era negra que se fez loira, de olho azul, então tipo, eu pude fazer um trabalho de resgate com essas questões, com essas crianças, sabe? Então assim, para mim tem sido realmente muito produtivo todo esse trabalho, né, com as crianças. Desde o começo até agora, eu vejo assim que tem dado resultados muito bons. Muito obrigado pela oportunidade.